O São Paulo Futebol Clube, classificado e vendo reforços no mercado, teria uma proposta de 2 anos para um jogador voltar, um cara extraordinário, estupendo, um jogador sim de nível de Real Madrid. Já sabe de quem que eu tô falando? Um cara de seleção brasileira que mudou, inclusive, o curso da seleção brasileira recente. Eu tô falando dele, o cara que agora teria 2 anos de contrato com o São Paulo. Vem comigo que eu vou te contar quem que é. Não é um suspensezinho não, mas é que a coisa vai ser muito boa mesmo. Rui Costa fala do Marcos Leonardo e o que aconteceu com o Marcos Leonardo. Será que esse cabra vem pro São Paulo ainda? Deixa eu te contar tudo que tá acontecendo com o Marcos Leonardo e também com outro jogador que é extraordinário, uma coisa muito incrível que tá acontecendo com o Tricolor Paulista agora. O Mailton também tem dado muito o que falar no time do Fortaleza e os caras estão preparando a compra. Números assim absurdos agora no começo da temporada, ele já tá se destacando demais como fez na Chapé, mas eu quero comentar isso com você tudo detalhadamente. E o Arboleda se perdeu e o Crespo afastou o Arboleda. Tem tudo para comentarmos aqui hoje, inclusive sobre venda de Bobadilha, sobre Danielzinho, Marcos Antônio, Cauli e tudo mais. E vou falar daquele fenômeno, aquele que colocou Cafu e Cicinho no bolso, o cara extraordinário também. Vem comigo que eu vou falar tudo sobre São Paulo Futebol Clube hoje, de todas as últimas notícias do São Paulo, para ficarmos super bem informados com o time classificadaço para a semifinal do Paulista. Chega nesse likeão então aí, pra dar aquela moralzaça, aí venha comigo, faça parte desse time que só cresce, eu faço muita questão de ter você por aqui. Quero te lembrar antes que esse vídeo aqui é um oferecimento de TV Fãs, pra assistir todos os jogos, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, Paulistão, os regionais, todos em alta qualidade e tudo top, é na TV Fãs. Você encontra nesse QR Code que você vê aqui em cima e também no primeiro comentário fixado o WhatsApp lá pra você se cadastrar e conversar com o pessoal. Primeiro você pode fazer um teste grátis, isso é muito top. Segundo, que ele roda em celular, notebook, tablet, televisão, TV Box, tudo que você imaginar, roda a TV Fãs, e é top mesmo. E aí você também tem filmes, séries, tudo atuais, conteúdo pra criançada, quer pôr um filminho infantil, uma sériezinha infantil, pra deixar o rebentinho lá concentrado, enquanto você faz suas coisinhas, é na TV Fãs. Primeiro comentário fixado em QR Code, vem comigo. Valeu, TV Fãs, tamo junto. Olha só, o seguinte, o São Paulo Futebol Clube, ele teve o Rui Costa dando uma entrevista. Rui Costa, pra quem não sabe, é o manager, né, que virou diretor de futebol do São Paulo depois daquela debandada que teve da lixarada que foi embora. Agora nós temos ali o Rui Costa, que falou num programa de podcast, lá, uma entrevista que ele deu, viu um corte, e ele fala sobre o Marcos Leonardo e o quanto esteve perto do São Paulo. E em momento algum aquilo ali foi fumaça, foi cortina de fumaça, conversinha pra boi dormir. A verdade é que o Marcos Leonardo pediu, chegou pros caras e falou: me deixe ir para o São Paulo. O São Paulo vendo a cena falou: quero você aqui. E o Rui Costa falou que ligou pro diretor de futebol lá do Al Hilal às 3 horas da manhã, o cara atendeu, o Rui Costa numa loucura: ô, vê meu e-mail aí, fala com o Sheik aí, preciso da tua ajuda, me libere o cara. E os caras do Al Hilal liberaram, só que eles não chegaram a acertar com o São Paulo que eles pagariam 50% do salário. Como ficou tudo pro São Paulo pagar, o São Paulo tirou o corpo fora com uma responsabilidade financeira, dizendo que ele não aguentaria pagar o salário do Marcos Leonardo. Até poderia aguentar pagar, mas o Rui Costa, ele fala assim, ó: como é que eu trago um cara desse valor, eu perco o resto do meu elenco? É aquela questão da vaidade, sabe? Chega um cara ganhando triplo aí, chega um cara ganhando dobro, e nós com o salário atrasado aqui, então eles, com medo de perder o elenco inteiro, eles acabam não trazendo o Marcos Leonardo, que esteve muito próximo do time do São Paulo e deve vir muito em breve. E teve um time aí, eu não vou falar que é o Flamengo não, porque eu não sei. Não direi que é o Flamengo, porque eu não sei. Mas o time deu uma ligada lá, começou a atrapalhar a negociação, tentar colocar de valores até um pouco mais altos que o do São Paulo, para atrapalhar o São Paulo mesmo. Não estou falando que é o Flamengo, porque eu não sei se é o Flamengo, mas assim, que alegria que eu tenho com esse time traidor que ligou lá pro cara do Al Hilal pra tentar atrapalhar o São Paulo. Tomara, agora mudando de assunto, tomara que esse Flamengo volte pra tentar comprar o Marcos Antônio. O São Paulo deveria vender, peça 500 milhões. Fala, me deposite 500 milhões que o cara é seu e devolva também o Luiz Araújo. Não é possível que o São Paulo vai continuar pagando esse lanche aí pra esses caras. Então tudo bem. Marcos Leonardo, uma página virada aí na história do São Paulo. O Mailton
Teve uma página aqui separando alguns números do Mailton. Não são números também assim tão alarmantes, porque é o comecinho de temporada. Mas fala aqui assim, ó, dá só uma olhadinha aqui, ó. Foi uma página Detetive Tricolor, que é uma página que fica fazendo aqui umas buscas. Pegou o Mailton aqui e colocou assim, ó, que em 2026 agora, só esse ano aqui, nós estamos em 22 de fevereiro, né? Que ele é o líder de assistências, duas lá no Fortaleza. Ele também é o líder de assistências esperadas, né? Que aquele passe lá e deu também. Tem o líder em chances criadas por jogo, 2,8 chances criadas de gol por jogo. Tem também líder em dribles, que ele faz o drible também, deu 1,5 por jogo. E líder em pênalti sofrido, sofreu um pênalti. São números. Aí, líder em perdas de posse de bola. Ele também ganha. O cara tem sido um jogador aqui que tem sido destaque ali no time do Fortaleza, e os caras querem contratar realmente o Mailton. E o São Paulo, que vê o Mailton indo pra lá como um cara de grande interesse ali do time do Fortaleza, o São Paulo tem que conseguir ou pegar uma grana ou pegar um jogador de volta, né? O fato é que o São Paulo hoje ele tem o Ferrarese, que tá sendo assim um pouco questionado no São Paulo. Desde que o Botafogo surgiu para levar o Ferrarese, o São Paulo não usa o Ferrarese direito, usou muito pouquinho. Era Pablo Maia e Ferrarese, e os dois estão bastante carta fora do baralho no time do São Paulo. Ferrarese, hoje nós temos uma polêmica envolvendo o Arboleda. O Arboleda, ele teria supostamente, calma que nós vamos descobrir isso nos próximos dias, mas o Alan Franco não joga contra o Palmeiras na semifinal de Paulistão. O Arboleda, ele teria se queimado com o Crespo talvez vai colocar o Arboleda na geladeira ali, não vai utilizar o cara. Se o Crespo entrar com o Tolói ou com o Dória no lugar ali do Alan Franco, ou o Ferrarese mesmo, e não colocar o Arboleda, quer dizer que a coisa realmente aconteceu. O Arboleda, por pedir para ficar fora, ausente por uns dias, o Crespo virou as costas para ele. E isso pode ter acontecido realmente. Mas o Ferrarese, ele ainda tem essa disputa com o Tolói e com o Dória também. Hoje mais com o Tolói, né? Porque o Dória é canhotinho também, joga pela esquerda, no lugar do Sabino ali, a posição tá bem coberta. Então, se o Ferrarese, ele é um jogador moeda de troca, é porque realmente ele teve que depender de uma expulsão do Alan Franco, depender também de um problema extra-campo do Arboleda e possivelmente poder jogar o Tolói, que foi contratado depois do Ferrarese. Então o São Paulo considera ele como moeda de troca, tanto o Ferrarese como o Alisson. E mais o Mailton, o São Paulo ele tem tudo agora para se reforçar absolutamente. Pablo Maia também tá embaixo, o São Paulo segue procurando um volante ainda, né? Pablo Maia, Luan, tudo em baixa no São Paulo. Os caras não estão dando conta do recado. Quem deu conta foi o Bobadilha. Bobadilha entrou, não jogou tão bem ontem, né? Depois de vir de uma semi-contusão, a pancada. E o Bobadilha já fez um gol. Então o Bobadilha que até ontem, não sei se você vai lembrar dessa história, mas eu vou te lembrar. O Bobadilha, quando teve um estudo de jogadores de valor no mercado, Bobadilha foi considerado o jogador de mais valor no time de São Paulo. O mais valorizado na oportunidade. Foi um pouco antes daquelas vendas de Henrique Carmo, William Gomes, um pouquinho antes daquela debandada que o Júlio Casares vendeu todo mundo. Um pouco antes daquilo, o Bobadilha era considerado o jogador mais valorizado, de mais valor de mercado no São Paulo. E o Bobadilha segue valorizado, mas agora com o Crespo, ele está mais valorizado ainda. O Danielzinho já passou dos 30 anos. Então ele é um cara que não vai ser tanto olhado pelo mercado de fora. Agora, Bobadilha e Marcos Antônio, eles são muito novos. Então sim, os caras estão de olho nesses jogadores e nós podemos perder muito em breve aí Bobadilha e até mesmo Marcos Antônio, que com certeza não é jogador para jogar aqui no futebol brasileiro. É um fenômeno absoluto, né? O jogador joga muita bola mesmo. Tô muito empolgado com esse Bobadilha aí, principalmente com o Marcos Antônio. O Nicolas, lateral esquerdo do São Paulo, sabe o Nicolas? Você lembra? Jogando na equipe de base junto com o William Gomes, com o Henrique Carmo, era aquele time do Matheus Alves. O lateral esquerdo era o Nicolas. O Nicolas, ele é um jogador que veio pro time do São Paulo agora com o Crespo e ele desbancou o Patrick Lanza. Quando o São Paulo já tinha Enzo Dias e tinha também o Wendel contratados, o Patrick Lanza o Crespo não quis utilizar mais. Então o Nicolas subiu e começou a jogar alguns jogos. O Nicolas, ele perdeu espaço depois que o Enzo Dias volta de contusão e o Wendel também. É muito saudável pensar hoje que o Nicolas ele é banco e é um banco tranquilo, é um banco merecido, porque o Enzo Dias tá jogando muita bola. E aí o que tá pegando? A Roma da Itália vem tentar buscar o Nicolas agora. Já sinalizaram
com uma oferta, não fizeram proposta ainda, mas já sinalizaram que eles querem saber do Nicolas. O São Paulo vai colocar um precinho a princípio, mostrar no mercado quanto vale o Nicolas, quanto que o São Paulo quer, e aí o São Paulo vai dizer, por exemplo, eu quero 150 milhões de reais. Aí os caras vão voltar e falar, eu pago 12 milhões de reais. Aí o São Paulo, 12 não, eu quero 50. É mais ou menos por negociação, mas a princípio já tá meio embrionário, mas já começou da Roma querer levar o lateral esquerdo do São Paulo, o Nicolas, que veio de uma safra absolutamente vencedora nessa equipe de base aí, que tem dado muito o que falar. Por falar na lateral esquerdo, tem uma coisa acontecendo muito engraçada com o Caio Paulista. Não sei se ele tá achando tanta graça, mas estão tratando como uma coisa engraçada sim. O Caio Paulista, ele tá agora sendo afastado do time do Grêmio. Pra quem não se lembra, o São Paulo trouxe o Caio Paulista do time do Fluminense. E aí ele ficou aqui e ganhou a Copa do Brasil. Ele foi um jogador de muita entrega, um jogador que agradou bastante. E aí, na hora da renovação, ele opta por ganhar um pouquinho mais e escolhe o Palmeiras. Chegou no Palmeiras, deu tudo errado, foi pro Atlético Mineiro, deu tudo errado, e ele acabou agora indo para o time do Grêmio. Onde do nada, ele também teve até mais coisa que ele fez, mas agora no time do Grêmio, ele tá envolvido numa polêmica aí, coisa horrorosa, de balada e tal. É um jogador indisciplinado pelo que informaram. Os caras passaram até um áudio de alguém que eu não sei nem quem é, falando de coisas assim que não tem nada a ver, que você pode até saber, mas eu não quero nem entrar nessa daí de questão, opção sexual, eu já não vou nem entrar. Agora o jogador é um jogador que olha o nível da carreira que tomou. Ele quebrou a cara saindo do time do São Paulo. Então, quando você for virar as costas, tenha certeza do que você tá fazendo. O Luciano, por exemplo, que não tinha mais mercado no Fluminense, Grêmio, Corinthians, ele vem pro São Paulo e escreve o nome dele na história do São Paulo. E o outro é esse Marcos Antônio, que escolheu o São Paulo a despeito ali do Flamengo, que também queria o cara. Ele escolhe o São Paulo e tem escrito o nome na história do futebol jogando pelo time do São Paulo. Então o Caio Paulista, eu não vou dizer bem feito não, porque nem precisa falar, né? Já foi, já. Azar. Agora é o seguinte, sem brincadeira, tomara que não volte nunca mais, hein? O São Paulo não aceita mais Caio Paulista voltando por aqui. Eu tô só falando porque eu li isso agora há pouco e eu achei que valeria a pena. Danielzinho deu uma assistência no jogo contra o Red Bull Bragantino. Eu fico me perguntando quando que eu vou acordar e ver que o Danielzinho não é tudo isso, nem o Marcos Antônio, porque parece um sonho, não parece? Não parece que nós estamos vivendo um sonho com o Danielzinho e o Marcos Antônio? Os caras estão voando baixo. É impressionante. Não vou nem elogiar mais. É todo dia muito elogio. Então só quero fazer isso aqui, ó. Parabéns e obrigado por jogarem no São Paulo. Inacreditável. E outro é o Lucas Ramon, né? Oh, meu Deus do céu. Também outra jogada. Depois de ganhar todos os indicadores físicos, mostrar que é mais rápido que os outros, sim. É jogador de bola. O Crespo entendeu como jogar com o Lucas Ramon em pouquíssimos segundos, não foi nem minutos, foram segundos, e agora é lançamento no nosso cometa para ele correr ali, o atômico, lateral atômico do São Paulo, lembra da formiga atômica? O lateral atômico do São Paulo, ele corre mais que os outros, então pega a bola igual o Sabino fez, fatia ela, lança, longa distância, ataca o buraco, ele vai para cima, ganha do zagueiro na corrida e cruza a bola pro meio da área. Caleri vai deitar de fazer gol, o André Silva, Luciano, vai deitar de fazer gol com esse Lucas Ramon correndo que nem um foguete. O lateral atômico, uma coisa maravilhosa que aconteceu no São Paulo Futebol Clube agora. Cauli também é outro que fez a sua estreia. Caulizão também conseguiu estrear, não brilhou também. Eu vou pegar a matéria aqui agora. O Cauli, ele não chegou a brilhar, né? Falar assim, nossa, o Cauli brilhou demais. Não, não é o caso. Agora, tirando o lance de brilhar ou não, o Cauli estreou pelo time de São Paulo e conseguiu jogar bola. Então, vamos ver agora como é que vai ficar sendo os próximos capítulos. Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Tem um jornalista que é gringote, ele é turco, ele chama Ekran Kunur. Tá vendo aqui? Essa aqui é o post dele na rede Twitter, lá o X. Tá vendo aqui? Em cima aqui, ó. Ekran Kunur, aqui em cima, aqui, tá vendo? Pra não falar que depois que é fumaça, tá maluco. Então vamos lá. E ele fez o post aqui tudo em inglês e eu traduzi pra mostrar aqui tudo em português. Tá? O nosso idioma aqui, ó. O Casemiro deixará o Manchester United a custo zero neste verão. Então, ele vai sair. Sabe, tipo assim, ele vai sair agora a custo zero e o Manchester United, ele tá aqui, tá, realmente não quer saber. Porque olha só, o clube confirmou em meados de janeiro, no mês passado,
que seu contrato, que expira em breve, não será renovado. Então, Casemiro não irá renovar, tá? E aí ele coloca o ex-clube, olha aqui, tá aqui, ó, ex-clube, tá bem aqui, ex-clube, tá vendo aí? Vou ler. Ex-clube, o São Paulo, oferece contrato de 2 anos e mais uma função futura no clube. O Inter de Miami, que é do Messi, né? Também está na disputa, o jogador já visitou a Flórida. Mas aqui que me pegou foi esse ex-clube, o São Paulo, oferece contrato de 2 anos e mais função futura no clube. Isso aqui está pegando. E aqui tem o The Sun Football, que é um outro time, outro jornal que fez aqui. Segundo o jornal inglês The Sun Football, o São Paulo estaria preparando a proposta para trazer o Casemiro após o contrato com o United, que acaba em junho. É agora, amanhã. Junho amanhã, né? E ele fala assim, a proposta seria de um contrato de 2 anos, tá acontecendo, de 2 anos com a possibilidade de, ao término, o Casemiro trabalhar no clube em alguma área. Você viu que eu falei no passado, no post passado. O clube oferece um contrato de 2 anos e mais uma função futura no clube. E o The Sun fala, a proposta é de um contrato de 2 anos com a possibilidade de, ao término, Casemiro trabalhar no clube. O tricolor teria a concorrência do Inter de Miami, que quer o jogador para substituir Sérgio Busquets, que se aposentou. Então isso aqui do Casemiro está acontecendo agora. Só que não é fumaça. O São Paulo está preparando uma proposta para fazer para o Casemiro com 2 anos de contrato e mais ele trabalhar no clube depois, findado o contrato, quando ele for se aposentar. O Casemiro viria para o lugar do Bobadilla, Demian Bobadilla, que vive bem hoje. Hoje nós temos o Bobadilla que não é primeiro volante, mas ele consegue quebrar o galho ali, talvez pela qualidade exacerbada que demonstra hoje o Alan Franco, o Sabino, o Enzo Dias, o Lucas Ramon e principalmente o Danielzinho e Marcos Antônio. Se o Danielzinho e o Marcos Antônio fazem o Bobadilla virar um cara gigante, imagine o Casemiro. Imagine Casemiro, que tá ficando mais velho, mais lento, mas tem um tempo de bola inacreditável, tem um poder de decisão inacreditável, um dos maiores ganhadores de todos os tempos aí, agora com o Real Madrid. Imagina um cara desse nível, jogando junto com 2 foguetes, como Danielzinho e como Marcos Antônio. O São Paulo, ele vive uma situação financeira delicada. E tem muita gente falando, não tem dinheiro. Tá bom, tá bom. Então eu não lembro. Daniel Alves não voltou pro São Paulo, não veio, né? Juan Fran não veio, Sidorf não veio no Botafogo, Luiz Soares não veio pro Grêmio, não tivemos aí Rames Rodrigues, Lucas Moura, não tivemos Rivaldo. Não tem. Os jogadores não voltam. Voltam e voltam sim. Thiago Silva tá ali no time do Fluminense e o Marcelo jogou lá. O Depay tá ali no Corinthians, tá? Então, pensar que o Casemiro não voltaria, esqueça essa ideia. O Casemiro pode até querer jogar um pouquinho com o Messi lá no Inter Miami. Agora, a proposta do São Paulo é perfeita para ele recuperar aqui a imagem que um dia ficou um pouco arranhada e ele do lado de Marcos Antônio e Danielzinho, eu não vou nem falar que fica bom. O Casemiro, Danielzinho e Marcos Antônio, não é que fica bom, mandem as taças todas. Mandem todas as taças que o São Paulo não perde um jogo mais. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!